Fala, povo, de volta com o nosso Antenado Podcast e hoje eu tenho a alegria de receber uma senadora, a senadora da República e nossa representante no Senado Federal, Zenaide Maia. Tudo bom, senadora? Tudo bem, Eugênia, é um prazer estar aqui. Eu já quero lhe agradecer porque eu tenho esse olhar diferenciado para a comunicação. Informação é poder. E ninguém forma um povo, ninguém empodera mais um povo do que informação. Por isso que os meios de comunicação são essenciais à vida. Eu, como parlamentar, já lhe diria o seguinte: eu posso aprovar o projeto de lei mais importante do mundo. Se a gente não der visibilidade para a população tomar conhecimento, o povo não vai nem cobrar os seus direitos, porque não reconhece os seus direitos. E é comunicando que a gente se entende, né? Ou não, em alguns casos, mas a gente tenta se entender, né? Isso é o parlamento. Falar, discutir, até porque ninguém é dono da verdade em tudo, né? Então, essa comunicação, o Martin Luther King já dizia, a falta de comunicação gera o ódio. A senhora se tornou senadora, né? E tem sido uma pessoa pública, mas antes disso a senhora atuava muito como médica. Eu imagino que hoje não dá tanto tempo assim de continuar atuando com a medicina, né? Até pelas funções todas como senadora que a senhora tem. Mas o que é que a senhora sente falta ou o que é que mudou, né, a partir do momento que a senhora se tornou política? Eu, médica da universidade, fui secretária de saúde de São Gonçalo, fui de Parnamirim, e o que eu observava, essa pergunta que você está me fazendo, muitas pessoas dizem, o que fez você ir para a política? Eu vi que, como médica do serviço público, nunca cobrei uma consulta de ninguém, sempre acreditei no serviço público, nada contra o privado, mas eu via que, apesar de eu poder ajudar as pessoas, a quantidade de pessoas era muito restrita. O médico atende um paciente por vez. E não é só isso. As decisões são políticas. Se a gente quer ajudar seu município, seu estado, seu país, só se ajuda, Eugênia, através da política. Como senadora, a senhora pode ajudar mais pessoas? Foi isso que a senhora viu? Vi. E como deputada federal, né? Que eu comecei como deputada federal. Então, eu via que eu podia ampliar esse atendimento, tendo esse olhar diferenciado, justamente para as pessoas, para quem mais precisa do Estado brasileiro. Que é justamente essa política que bota o ser humano no centro de tudo, né? Mas a médica, Zenaide, ainda está aí? A médica está aqui, em modéstia à parte, a médica vai continuar aqui. E o que é que a senhora traz da médica para a atuação como senadora, por exemplo? É a tolerância, a coragem de ficar ouvindo, porque o paciente, muitas vezes, ele não tem nem nada físico, só o fato de conversar e você mostrar... Na política isso é uma arte, porque às vezes a pessoa também não tem nada, ela só quer a atenção do político. Só quer atenção, muitas vezes não é assim, mas uma coisa em política que a gente vê é porque a gente sabe que de um tempo desse para cá tem se criminalizado muita política. Sim. Muita gente se elegeu dizendo que não é política e por isso queria se eleger. Hoje tem essa pessoa, né, do outside, eu não sou político. Então o que é que você está fazendo concorrendo? Concorrendo, é isso que eu digo. Então, essa história do político, a política é quem define a vida de todos. A política é quem diz o nosso salário. Isso é no Congresso. A política é quem diz quantas horas vamos trabalhar, com que idade vamos nos aposentar. Eu sou procuradora especial da mulher no Senado e um dos grandes desafios que a gente tem é convencer as mulheres de participar dos locais de poder. E um deles é o poder político. E curioso, né, que a gente tem uma legislação que privilegia, ou pelo menos tem mecanismos para incentivar a mulher a participar. As cotas dentro dos partidos, e às vezes isso acaba sendo burlado, né, para a mulher funcionar ali como uma candidatura laranja. Esse ainda é um problema, senadora? É um problema, mas que a gente vê que isso também é uma solução, porque só considera candidatura laranja quando é a mulher.
Quando é o homem, nós ganhamos 30% no mínimo de candidaturas, obrigatoriamente, no mínimo 30% de financiamento para essas candidaturas, e isso fez com que a gente avançasse. Por exemplo, apesar de Ou seja, funcionam essas... Funciona. O que a gente queria também era cadeiras. Porque o México, os outros países no mundo... Ou seja, cotas para cadeiras de mulheres. Garantir as mulheres, cadeiras. Interessante. Entendeu? Por tantas legislaturas, o México fez isso. E hoje lá tem mais de 50% de representatividade feminina e os homens é que já estão também querendo os seus direitos. Porque, na verdade, Eugênio, você só pode dizer que o país tem uma democracia e que tem a representatividade de todos, se incluir as mulheres. Como é que as mulheres do Brasil são 52% da população e tem menos de 20% de representatividade nos locais de poder? É claro que o país não está representado como um todo. Agora, uma dúvida, eu pergunto para uma mulher que é política. Às vezes eu tenho a impressão que mulher não gosta de votar em mulher. Estou enganado? Não está enganado. Não é assim. E o que é que acontece? Que a senhora trouxe já os números. Você tem mais de 50% de mulheres, mas tem 20% só ocupando cargos. Isso é grande desafio, porque se a gente for observar, não faz nem 100 anos que nos permitiram de votar e ser votado, de aprender a ler e escrever. Sim, verdade. Enquanto os homens já estão aí há 500 anos. Então, isso é uma luta do dia a dia e o poder de convencimento. Porque aí a gente vê com assédio político, tem isso. E a mulher tem essa questão da gente, independente de que profissão você seja, de quantos expedientes você trabalha, você cuida da sua família. Você é quem cuida da sua família. A dupla, tripla jornada. A tripla jornada. Então, tem tripla, todas as jornadas. Sim. Mas não quer dizer que nós não queremos. Isso é o discurso que passa dos homens, esse machismo arraigado, que as mulheres não querem. Será que eu fui machista? Perdão, senadora. Não, eu estou dizendo que as mulheres não querem. Agora, também não existe esse apartheid de mulher só poder votar em mulher e o homem votar em homem, entendeu? Mas nós precisamos... Devem ser possibilidades iguais de escolha, não é? De escolhas iguais. O que a gente luta é isso. Eu costumo dizer, quando me pergunta, que é mês de outubro, março, Procuradoria da Mulher, Comissão Especial da Mulher. Aí diz, o que é que a senhora pensaria a gente no TSE? Numa audiência pública, eu digo, eu sonharia que a gente não precisasse ter Procuradoria de Mulher, Comissão Mista de Combate à Violência contra a Mulher. Isso quer dizer que nós já tínhamos chegado a um patamar de igualdade, de equidade. A senhora se classifica como uma feminista? Se ser feminista é defender os direitos das mulheres, sim. Até porque a senhora já representa, né? Represento. De alguma forma, acaba tendo esse papel, de alguma forma. Senadora, estamos no ano pré-eleitoral, né? Então, imagino que sua vida já começou a se movimentar ainda mais, né? Que a senhora vai para a disputa de reeleição? Sim, sim. E, nesse caso, como é que a senhora imagina que vai ficar o quadro? A gente vê, né, pelas as pessoas colocando aí a possibilidade da governadora Fátima ser candidata ao Senado. Do outro lado, já na direita, o Stevenson vem aí buscando esse lugar. Como é que a senhora se coloca? Porque a gente tem no país, inevitável, não há como negar isso, uma polarização, né? Você tem direita e esquerda, e esses grupos têm seus próprios candidatos que não mexem, não vai para uma reda e acabam escolhendo um para representar. E parece, né, que o jogo está colocado dessa forma. De um lado, Stevenson pela direita, do outro, Fátima pela esquerda. Como é que a senhora fica no meio dessa confusão? Olha, na verdade, isso é a democracia, né? Essa luta. Eu considero, gente, que a política é muito dinâmica. Já era, mas com as redes sociais, com essa oportunidade das pessoas terem comunicação 24 horas. Terem voz também, né? Terem voz. Verdade. E tudo. Eu não sou... Às vezes me perguntam, você é de esquerda? Aí eu digo, se ser esquerda é defender os trabalhadores, o trabalho, que é quem gera riqueza, é defender
as minorias desse país, que é minoria só para ocupar cargos, mas na verdade somos maioria com mulheres, negras, tudo isso. Então, eu seria de esquerda, mas nem sou radical de direita nem de esquerda. Eu acho que essa intolerância é hora de dar um basta. Nós vivemos um momento de intolerância, de um radicalismo, como você falou. Mas a tendência é isso, até porque esse dinamismo está aí para a gente ver. Nós estamos há mais de um ano antes das eleições e pode haver muita coisa diferenciada nisso, porque hoje a gente vê alguém que se considerava eleito e 72 horas da eleição existe uma mudança brusca nisso com um fato novo. Então, acredito que eu posso ter voto da direita como da esquerda, porque, na verdade, eu nunca fui radical. O que eu faço no Congresso, eu tenho um lado político. Ou seja, a senhora pode até tirar uma vantagem no meio desse chumbo grosso entre radicalismo de esquerda e direita, é isso que a senhora imagina? Talvez, não seria uma vantagem, mas esse olhar diferenciado, por que não? São duas vagas. Estou fazendo o meu trabalho junto aos municípios, junto às universidades, que eu queria até dizer aqui, a senadora Zenaide já destinou do nosso mandato R$500 bilhão para o estado do Rio Grande do Norte. Emendas impositivas. Positivas, seja, por exemplo, construção de UBS, mais de 30, de cerca. Emendas impositivas, gente, só para explicar para quem não sabe, são aquelas emendas que têm que realmente ser liberadas pelo governo e que pelo menos 50% tem que ir para a área de saúde. Saúde, certo. E o que é emenda impositiva? A minha individual e de todos. Sim. É 2% da receita corrente líquida desse país. Não é isso que está dizendo que quem fica com o dinheiro do orçamento é o Congresso. Não é. Na verdade, quem fica com o dinheiro do orçamento desse país, quase 50%, é o sistema financeiro. Um pagamento de uma dívida, de juros e serviço de uma dívida que nunca foi auditada, apesar de estar na Constituição. Então, é esse olhar que tem que ter. Então, é isso que eu vejo. E a senhora estava falando das obras, a senhora destinou para onde? Pode ficar à vontade, senadora. Eu já destinei obras, todos os municípios do Rio Grande do Norte. Mas a senhora não chega dizendo nos cantos, ei, eu construí um hospital, não, né? O quê? Não. A senhora não, né? Não chega Porque tem uns políticos aí que vão dizer, eu construí um hospital com... Não. Até porque é o nosso mandato que constrói. Na construção de qualquer coisa, você destina a emenda e a prefeitura tem que ter a contrapartida, ou o Estado, e tem que ter o terreno, na maioria das construções. Mas eu quero dizer que é importante que a gente destine as emendas, mas também, ao mesmo tempo, eu digo que o papel do parlamento não é só destinar a emenda. Não adianta eu só destinar as emendas que são essenciais e que eu defendo, porque eu acho que o governo federal não tem como saber as necessidades de todos os municípios. Nós precisamos participar disso. Sim. Mas, por exemplo, muitas vezes eu vejo renúncias fiscais bilionárias tirando recursos da saúde, da educação, da segurança pública. Mas, por Rio Grande do Norte, eu tenho emendas em todos os setores. Eugênio, Sim. Eu já botei 25 milhões para os institutos federais do Rio Grande do Norte. Todos os campos... Que 22... são escolas de grande excelência, né? Na condução ali da educação desses jovens. Eu sou filho de escola técnica, no meu tempo chamava Etfern. Etfern. E eu quero dizer que inclusive a senhora estava lá sendo homenageada e eu fui homenageado. Foi. Lembrei agora. Foi por causa dessas emendas, então. Foi. O meu foi por causa do jornalismo. Não, porque a defesa não era só emenda. A defesa é que quando, em 2017, já começaram a caça às bruxas, os institutos federais, as universidades. Houve aquela história de tentar privatizar, lembra? Privatizar. Porque governo FHC, se eu não me engano. Começou a querer privatizar, ou então não construía mais. Cada governo que entrou proibia a construção. Ou diminuía, né? Que houve muito corte no repasse para... Aí também a Universidade Federal, aquele curso de medicina, escola Multicamp, que é aquela escola de medicina lá. E na época, quando a gente procurou, em 2020... 19, que a gente procurou o Ministério da Educação, ele queria fechar. Olha só.
E os institutos federais, que a gente tinha conseguido muitos campi, são 22 no Rio Grande do Norte, mas faltavam os laboratórios. E eles iam fechar, como se fosse e a simples. qualidade do ensino do Instituto Federal é uma coisa surreal. Os professores, a maioria tem doutorado, não falta nada, né? Você vai para lá, a escola tem comida, tem auxílio, né? Assistência social. Então, você sai de lá realmente sabendo, né? É uma escola pública de muita qualidade, melhor do que muita escola particular. Não tenha dúvida, porque... A senhora concorda com isso? Concordo, porque quando vem muitos ministros de educação, Finlândia, de muitos países, vê o modelo dos institutos federais. Uma escola técnica de qualidade e profissionalizante, né? Verdade. A verdadeira, eu acho que é uma das coisas muito boas da educação no Brasil são os institutos federais. Agora, doutora Zenaide, quando a gente vê toda essa conjuntura que está se formando aí para as eleições, né, para a disputa do Senado, a gente acha que pode acontecer tudo, inclusive nada. É essa a impressão que eu tenho. Como é que está o termômetro agora, né? Por exemplo, a senhora é casada com o doutor Jaime, que é o prefeito de São Gonçalo, voltou lá para a prefeitura. Ele esteve secretário de Fátima, mas a senhora também tem se relaciona bem com o pessoal da direita. Como é que está isso com a Alisson aí? Como é que está isso hoje? Com quem a senhora está conversando? Não, eu estou conversando com os municípios, ouvindo o que tem que ouvir, ouvindo que o pessoal mostra muito Alisson. Eu queria dizer aos senhores que a Alisson me apoiou e a governadora Fátima Bezerra, que ele é da UFESA, professor, em 2018. Aí ele conseguiu se candidatar e eu procurei essa parceria com ele, vendo na pandemia a situação da saúde. Uma saúde precaríssima, as unidades, quando há casas velhas alugadas e pessoas sendo atendidas na zona rural debaixo de árvore. Alisson, que a gente está falando é Alisson Bezerra, prefeito de Mossoró. De Mossoró. Alisson, prefeito de Mossoró. Então, existe essa parceria e, como você sabe, eu sou vice-líder do governo Lula lá. Sim. E o que eu observo é o seguinte, não é a própria governadora, como você falou, de esquerda, mas a governadora tem votos também de centro, de direita. A verdade é que o governo Lula sabe, nas reuniões ele disse que precisa, porque só ninguém governa. Nós temos um país presidencialista. Um partido sozinho não vence uma eleição também, né? Não vence uma eleição, um partido sozinho, e você tem que ir atrás disso aí. O que eu quero dizer é que até agora ninguém apresentou-se totalmente fulano, ciclano, tem Cadu, tem isso aí, mas o que a senhora achou do nome de Cadu, por exemplo? Bem, eu sou da seguinte opinião. Cadu é um cara extremamente Cadu preparado. Xavier, secretário de Planejamento e colocado aí como pré-candidato ao governo. Pré-candidato não quer dizer que vai ser o candidato. Sim. Muitas vezes a gente não sabe disso. Então, por isso que eu prefiro ficar fazendo a política, tentando não só aprovar duas PECs que eu tenho de lá importantíssimo, um é que limita os juros dos cartões de crédito, PEC 79/2019. Isso é importante. Cartão de crédito. Eu voto nessa senadora, porque só por causa dessa PEC. Porque eu tenho problema com o cartão de crédito, senador. E os juros são absurdos. Não, olha, os cartões de crédito, cheques especiais e qualquer outra forma de você querer financiar. O Brasil cobra mais de 400% ao ano. E esses mesmos cartões de crédito nos países de origem cobram 1 a 2% ao ano. Então, essa PEC limita 3 vezes a taxa Selic e não engessa a política monetária do Banco Central. É a taxa Selic 3 vezes. Essa vai ser uma luta contínua. Não é simples, porque isso é sistema financeiro, mas nunca é nada simples. O lobby dessas pessoas é muito forte, né, senador? A gente, quando foi criado o SUSP, que foi é o SUSP, desculpa? Sistema Único de Segurança Pública. Sim. E que, na época, quem encabeçou isso aí foi o Major Olímpio. Você veja, era de extrema-direita, mas foi isso. E o que é que eu tenho? A PEC 44, que existe esse SUSP, mas, Eugênio,
Você sabe quanto é do orçamento para a segurança pública desse país? Menos de 0,5%. Então, a gente sabe que não se é efetiva política nenhuma se a gente não botar no orçamento. Ou seja, não é uma prioridade da política pública, porque não é 0,5%. Aí a minha PEC começa com 1% e chega até 2,5%. Aí a gente pode falar. E eu digo assim, é muito grave não investir na segurança pública, porque por falta de recursos humanos, novas tecnologias na segurança pública, se aprova leis absurdas no Congresso. E eu cito uma que eu estou segurando, que é a legalização do cigarro eletrônico. O único argumento que tem, Eugênio, é dizer que vai ser contrabandeado, que a Polícia Rodoviária Federal não dá conta, a Polícia Federal. Eu digo, então nós vamos aprovar uma lei que mata a curto, médio e longo prazo, porque ao invés de cobrarmos do nosso Estado, que financie, amplie a nossa segurança pública. Que fiscalize, né? E não é isso, mas para isso precisa de recursos humanos e novas tecnologias. Perfeito. Quando a senhora não está fazendo política, o que é que Zenaide gosta de fazer? Além de cuidar da minha casa, porque eu tenho um filho com deficiência intelectual, Cezinha, tenho minhas netas, eu gosto de... Eu vi, eu conversei com o seu marido aqui, ele é louco pelas netas. Então, a gente tem o tempo que eu tenho, além que a política você não tem uma agenda própria, dificilmente você tem. A agenda é mutante. Então, nunca é a que a gente quer. Então, você gosta de ficar em casa? Eu gosto de ficar em casa. É mesmo? Sempre gostei, porque eu trabalhei como médica muitos anos, mas gosto do cinema, gosto do teatro, entendeu? Mas eu não, quando a gente trabalha como médica, como plantonista, com muitos anos de plantão, então é um privilégio estar em casa. Já é um programa, viu? Já é uma vitória. Já é uma vitória. Senador, qual é a memória efetiva que a senhora tem, por exemplo? Essa coisa, eu vejo alguns amigos que passam em medicina ou que terminam medicina e essas pessoas se sentem muito vitoriosas, né, na sua trajetória, porque é um curso difícil, né, para entrar, tal, para terminar, para fazer, né? Então se sentem muito orgulhosas de si mesmo, disso. Qual é a memória que a senhora tem da sua trajetória quando começou? O que é que foi mais difícil? O que é que levou a senhora a ser médica? Tudo é muito difícil para quem nasce num sítio, bom lugar, que a metade é da Paraíba e a metade Rio Grande do Norte, filho do pequeno agricultor, que minha cidade, que eu ficava Jardim de Piranha, só tinha o primário. Então, o segundo grau você já ia para Caicó, e eu fiz vestibular de medicina em Recife, porque a gente ia para onde era mais fácil. E tinha que idade nessa época, a senhora lembra? Tinha 17 anos, 18. Nossa, ou seja, naquele tempo isso era muita coisa para uma mocinha. Saía de casa e tinha aquela responsabilidade, eu acho que a gente amadurecia mais rápido. Claro. Passei em medicina na Universidade Federal de Pernambuco e era uma alegria muito grande, porque eu tinha um curso extremamente de uma concorrência imensa, e que saí sem nunca estudar numa escola privada. Saiu da sua cidade, de tudo. De tudo. Agora é o seguinte, o Siridó, como um todo, a gente tinha um ensino público de qualidade. Você saía de Caicó, com, eu digo aqui, Afragóis, João Bangu, professores, porque Caicó, ele educava toda a região. Ele era o único que tinha segundo grau e que qualificava a gente e nos abraçava. Por isso, quando eu vejo esse apartheid, não entra aqui porque você é de outro país, eu digo, gente, venha receber uma aula de acolhimento no Siridó. Muito bom. E o que é que a senhora lembra dessa época, da menina, que tenha sido algo... Nossa, eu tenho saudade disso. Eu tenho saudade, mas eu tinha saudade de casa também. Eu lembro bem que eu tinha 8, era 9 anos, terminou o primário, eu já tinha que morar
minha mãe morava no sítio e a gente ficava numa casa em Jardim. Então, o primeiro dia de aula que mamãe foi embora para eu ir, eu chorei tanto, assim, porque era uma criança, mas a gente já tinha que amadurecer. Que eu tive que esperar outro dia, porque os olhos estavam muito inchados para poder ir para Caicó para os títulos. Imagina, 8 anos, né? E ter que deixar para estudar. Ou seja, quando a gente olha para isso, né? A gente acha, né? Que a gente hoje reclama de tanta coisa. Imagina, hoje em dia você, se quiser estudar, estuda em casa no computador. Né? Então, assim, a diferença que isso faz. Então, quando passei no vestibular, foi uma alegria imensa. Você passar em medicina e ter toda aquela dificuldade. A maior dificuldade era justamente morar fora de casa. Que não é simples. Não é simples. Por exemplo, com a neta minha, com 8 anos, a gente pensava que 9, 10, sair de casa era uma coisa sem pensar. Mas eu acho que a gente amadurecia mais rápido. E passar por tudo isso, de alguma forma, enfim, influenciou a pessoa que a senhora hoje é? Não tenho dúvida. Porque como eu comecei a ver, eu sabia que jamais poderia ir para a medicina privada. Porque eu não tinha estrutura emocional nem coragem de deixar de atender alguém porque não tinha dinheiro para pagar. Isso foi sempre esse meu pensamento. Então, eu vou para a universidade, para o Estado, porque o atendimento vai ser por aí. Qual foi o livro que a senhora leu que... eu imagino que a senhora deve gostar bastante de ler, pô, de medicina, né? Já tem que ler, imagina... Mas também acaba gostando de literatura, outras coisas. Qual foi o livro que a senhora leu? Qualquer assunto, qualquer gênero, que a senhora acha que mudou, que te influenciou em quem você é? A gente lia lá, apesar de meu pai não ter nenhum primário, mamãe, a gente tinha coleção de Jorge Amado. Eu lia Tolstói, Dostoiévski. Agora, eu confesso que naquela idade eu não dava para ver aquele lado político, Capitães de Areia, se emocionava. Mas quando você lia, por exemplo, Tolstói e Dostoiévski, eu via mais o romance. A parte política, quando a gente vai amadurecendo e que vai vendo. Eu sempre gostei muito de ler, assim. O sítio não tinha energia nessa época e o maior sofrimento era nas férias, assim, o sítio que eu adorava, mas acontece que lá não tinha como ler, né? Só se fosse de dia. E quando a senhora vê suas netas hoje, né, e compara aquele tempo com o que tem hoje, o que é que a senhora consegue passar para elas, por exemplo? Um diferencial, mas eu procuro mostrar para elas que é um privilégio, como eu sempre disse. Por isso que eu defendo tantas cotas. Você sabe que eu aprovei os 30% de cotas de negros. Ampliou, né? Agora... Ampliei, porque, inclusive, eu usei de leitura 500 anos de escravidão. O que é 500 anos de escravidão para 10 anos de cotas? Minhas as netas mais velhas, sim, todas duas são apaixonadas por leitura. E eu gosto muito disso. Que elas gostam, e a maioria do livro físico, porque eu ainda gosto muito do livro físico. Então, eu sempre li muito e digo, quem não lê não sabe escrever. A gente tinha que ler. E minha mãe fazia coleçãozinha de bolsa e livro, que tinha Machado de Assis. Tinha uns que eu não gostava muito. Quem a senhora não gostava, por exemplo? Por exemplo, eu lia, mas eu sempre fui muito assim, objetiva, operacional. Sei muito, por exemplo, O Tronco do Ipê, quando eu li, 100 páginas depois, eu ainda não sabia que aquele menino que tinha sofrido a queda não tinha o que tinha acontecido com isso. Isso, assim, essa resolutividade, eu sempre, assim, uma praticidade grande, acho até por uma questão de sobrevivência. Tem outra característica que eu percebi também, conversei com o Dr. Jaime aqui, que eu acho que deve ter uma certa influência da senhora, que é a questão da fé, da religiosidade. De onde vem tanta fé nessa família toda? Eu tenho muita fé, e eu tenho aquela fé que faz eu insistir, persistir, nunca desistir de lutar por aquilo que eu acredito. A fé é importante. Uma formação religiosa é importante, como não devemos abrir mão de uma formação política. É tanto que minha luta com aquela história Escola Sem Partido, sempre que Alice Portugal ou Jandira Fegali precisava, eu não era da comissão, mas eu ia lá e explicava que o que estavam querendo não era
é escola sem partido, queriam jovens analfabetos politicamente. Só para explicar, gente, escola sem partido é uma lei, acho que até no Acre tentaram aprovar algo assim também, que é da escola não poder dar liberdade de cátedra para o professor discutir qualquer tema. Né? Ou seja, se ele fosse falar de política, ele não podia, porque estaria sendo tendencioso. Mas isso foi uma luta grande em 2016, grande. Isso... E ainda bem que venceram essa luta, porque já imaginou o que a gente teria? Já é complicado o ensino como é hoje, imagina se o professor tivesse tão amarrado. Até porque, Eugênio, a gente sabe que o jovem, o adolescente, ele não segue o que o professor diz. Ele precisa ter liberdade de criar. Sim. E você sabe, quando eu estudei em Recife, Dom Helder Câmara, sim, ele reunia, na época não tinha essa história, dizia assim, um jovem sem espírito de rebeldia está a um passo da servidão precoce. E ele falava isso e a gente acredita, porque você não pode ser só aquilo. Você tem que questionar. Sem questionar, sem criar. Não é por aí. Entendeu? É dar uma certa liberdade. E às vezes, quando o pai dá liberdade, claro que é outro tempo. Quando eu fui para Recife, nunca tinha ouvido falar nem essa questão de droga, de tudo. Hoje a gente tem outras preocupações. Mas a gente também tem que dar liberdade. E, por exemplo, eu era jovem, mas eu tinha, assim, eu vim para cá para estudar e tenho que estudar. Tinha um propósito bem definido. Meu pai confiou em minha mãe. Sim. Entendeu? Tinha esse lado familiar. E essa coisa desses valores, e aí inclui a religião, vieram da família? Vieram da minha família, papai e mamãe. Uhum. Entendeu? Eu vi a senhora... Mas era uma religião, papai era bem prático, assim. Entendeu? Como assim, religião prática? Prático porque ele participava tudo, achava que devia realmente tratar os outros como cristãos. Uhum. Não era uma fé só da boca para fora. Rezar e não ajudar ninguém. Essa é que eu chamo fé com obra. Você vai procurando ver as necessidades das pessoas. Porque, na verdade, isso foi o que Cristo pregou, né? Que a gente lia muito, mas agora a gente vê, entendeu? Que tinha um lado humano quando diz assim, cuidado com tais e tais pessoas que criam, por exemplo, criam leis, um dia desse eu estava olhando assim, leis que matam. Esse projeto de lei do cigarro eletrônico é você legalizar a morte. Isso é muito grave. Isso não depende de partido, nem de cor, nem de nada. Isso é uma questão de você defender a vida. Uhum. Nessa sua missão de senadora, a senhora encontrou aí no caminho não, que foi bem antes de ser senadora, o marido que é prefeito. Sim. Em casa, 2 políticos. Ele também tem uns irmãos políticos. Era. Todo mundo só conversa política? Como é que é? Não, mas às vezes ou a senhora diz assim, hoje não? Eu digo hoje não, deixa eu ver pelo menos algo. Por exemplo, eu sempre adorei cinema. Assistia qualquer filme, mas eu digo, gente, vamos ver se a gente vê um filme com um final feliz. Porque, por exemplo, filmes lindos, eu citarei aqui o Último dos Moicanos, quando eu fui assistir, é um filme lindo, maravilhoso. Mas só um sobreviveu, aquilo me chamava a atenção. Uhum. E aí agora, nesse caso, mas vocês também, apesar de, hoje não, mas tem uma troca? Tem, sempre. Né? Tem a resenha, a senhora ouve o que ele pensa e ele ouve vice-versa. o que eu penso. Então, por exemplo, a gente, nessa parte aí, a gente combina isso. Porque muitas vezes uma opinião externa, a gente discute assim, em pé de igualdade. Maravilha. Aí a gente vai. E Jaime é aquele cara que tem esse espírito público, que ninguém vai tirar, e que acha que pode sim fazer, e que tem esse lado coletivo. O que a senhora aprende com ele? Aprendo muita coisa com o Jaime. Inclusive, por incrível que pareça, eu sou mais paciente. Aparentemente, ele é paciente. Não, ele fala muito tranquilo. Mas quer dizer, então, que a senhora é mais paciente? Mais paciente. Então, ele também deve aprender um pouco de paciência com a senhora. Tem que ter. É aquela história, eu sempre digo assim, não existe forte sem momentos de fraqueza. O que a gente não pode é fraquejar na hora que vai votar algo
que vai prejudicar um país como um todo, homens, mulheres, crianças, entendeu? Aí isso é o que pesa no parlamento, na política. Você tem que ter esse olhar. Nesses anos todos, tem alguma coisa que a senhora se arrepende? Isso eu não faria de novo? Seja na política, seja na vida, enfim, tem alguma coisa? Não lembro disso, porque eu acho que a gente pode até reconhecer os erros, na hora a gente pode dizer, pô, poderia ter feito melhor. A senhora é esse tipo de pessoa? Porque Errei e pede desculpa? Peço desculpa e vou em frente. Se eu não tiver argumento para dizer que eu não errei. Que normalmente tem, né? Tem cara de quem tem sempre argumento para dizer que não errou. Agora, senadora Zenaide, provavelmente a gente vai ter uma disputa muito acirrada para o Senado. Como é que a senhora se prepara para esse momento? De alguma forma, onde é que a senhora encontra forças? Porque a política ela é sempre algo muito desgastante. Eu acompanho os bastidores já há algum tempo. E é espiritualmente desgastante também. As pessoas não sabem, mas você fica lá, às vezes a pessoa nem lhe conhece. Ah, essa pessoa aqui pedindo voto. Ah, não sei o quê. Como é que a senhora se prepara para esses embates com a população, com os outros adversários? Eu não tenho nenhum problema. Eu tenho algo... Eu gosto do meio do povo. Entendeu? Não é não, Alana? A Alana que me acompanha. Eu me Alana, sinto, a assessora está aqui do lado. Eu me sinto bem no meio. É tanto que diz assim, senadora, vem aqui, mas a população não chegou ainda, o povo e tal. Eu digo, eu vou para aí receber. Agora eu vou lhe dizer o que é que me faz ficar tranquila diante de qualquer eleição que não tenha recente. Eu sempre penso o seguinte... Quando muita pressão, porque eu cheguei no Parlamento Brasileiro, impeachment da Dilma, terceirização plena, reforma trabalhista, previdenciária. Quando eu cheguei lá, eu disse, gente, eu achava... O mundo estava pegando fogo. O partido que eu não concordava com a maioria das coisas, passei a fazer isso. Mas eu sempre tive algo em mim que não vai mudar. Quando, às vezes, você, como você diz, uma campanha difícil dessa, eu sempre lembro o seguinte, Zenaide não nasceu senadora nem deputada. Então, tem esse apego. Eu vou fazer o meu trabalho. Perfeito. Não é viciar, porque na hora que o raciocínio é que você não vai viver se não voltar para o Congresso Nacional, que realmente é algo que é atrativo, que envolve, aí você entra faz qualquer corto para voltar. Isso sem chances. Comigo, não. Maravilha, senadora. Senadora, queria agradecer imensamente a senhora ter aceito o convite de conversar aqui no podcast. Obrigado pela conversa, bastante sincera, bastante agradável. E deixo o microfone ao seu dispor para a senhora falar o que quiser, agradecer. Eu queria falar aqui sobre emendas parlamentares, a importância da gente ajudar. Sim. As emendas legais, as que estão na lei e que tem que ter transparência, sim. Verdade. Mas que é necessário. Não são as emendas que oneram o orçamento brasileiro, porque é 2% da receita corrente líquida para os 81 senadores e 513 deputados e 1% da receita corrente líquida para as emendas de bancada. Para os deputados é 1,55% e para vocês 0,45%. Aí o que é que acontece? E aqui quero dizer que a senadora Zenaide tem $500 milhão de emendas, todas destinadas ao estado do Rio Grande do Norte, em todos os setores. Claro, saúde muito mais, educação, porque eu sei que a educação, ela é a base, ela é a prevenção da violência, ela é a prevenção da miséria, que eu costumo dizer. E transforma vidas. A senhora é exemplo disso, né? Educação. Eu sou o exemplo. Assim. Aí, por exemplo, aí vem, mas também eu penso que a geração de emprego e renda, eu lembro de Gonzaguinha, que disse que o homem sem seu trabalho não tem dignidade. Não tem honra. Não tem honra. Então, por isso que é uma defesa grande nesses setores. Eu botei emendas para centros empresariais. Isso foi Jaime que me lembrou, que a gente
gente tem indo em 4 grandes cidades. É por isso que eu invisto nos institutos federais, nas universidades federais, construções de creches, UBS, mais de 30, e também, gente, no custeio da saúde. Botei muitas emendas para as cidades reduzirem a fila de pessoas com cirurgias eletivas. Eu, como médica, sei o que é você precisar de uma catarata. Você sabe o que é você morar numa cidade linda como essa do Rio Grande do Norte e não ver? E é uma cirurgia tão simples, né? E que é hoje em dia, cada dia mais. E também você ter um cálculo de vesícula e passar 2, 3 anos em tomar medicação no pronto-socorro. Então, por isso que eu tenho emendas, uma quantidade grande. Eu mostrando só aqui. Sim. Só esse ano agora que vai ser executado, porque foi um orçamento muito demorado, e eu era do orçamento. Sim. Faz pouco tempo que eu mudei, porque da já comissão era do orçamento. Da comissão da do comissão orçamento. Só do Senado ou da comissão mista? A comissão do orçamento é mista. Mista, né? Da comissão Sempre mista. é misto. Sim. Um ano é a presidência da Câmara, outro do é Senado. o Senado. Perfeito. E a gente só pode, por exemplo, como eu fui em 2024, eu não posso ser agora. Então, dizer o seguinte, que Rio Grande do Norte, que tem essa senadora que manda emendas, mas também protege os municípios e seus cidadãos, porque eu não acredito em país bem com os municípios passando mal, como a gente diz, e tanto aqui como lá. Maravilha. Senadora, queria agradecer imensamente, desejar sucesso na sua jornada, nos seus desafios e, mais uma vez, muito obrigado por ter aceito o convite. Eu que agradeço aceitar o convite. Informação é poder, Eugênio. Opa! Mas eu tô com a poderosa, agora eu tô me sentindo poderoso. Gente, obrigado a vocês. Continue aqui com a gente. Sempre tem um episódio novo, toda quinta, aqui no nosso canal no YouTube. Até lá!